primeiro. Nós temos um hábito nesta igreja. Toda ceia nós tratamos da ceia. A mensagem é sobre a ceia. É uma doutrina bíblica e nós queremos deixar muito claro já na primeira ceia do ano, efetivamente, porque na ceia da virada nós tratamos sobre o tema do ano, o propósito do ano, mas eu gostaria de deixar aqui a doutrina que nós praticamos nessa igreja. No ano nós estamos vivendo cada coisa. A Bíblia diz assim em Provérbios 22 e 28, não arranqueis os marcos antigos que os nossos pais colocaram. Nós estamos vivendo uma teologia da hipergraça. As pessoas elas falam, não, nós estamos na graça, e elas acham que porque a graça é a graça, então nós podemos usar a graça para fazer qualquer coisa. E muita gente pensando, pregando, nós estamos na graça, e aí as pessoas acham que pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Então essa doutrina da graça chegou no ceia, e é cada barbaridade que você ouve, é cada heresia que você ouve, é cada mensagem que arranca de nós a obrigatoriedade da santidade para a ceia, é cada coisa que você ouve, porque o homem quer dar um jeito de aliviar a carga. Nós não gostamos de sacrifícios, então, porque o homem não gosta de sacrifício, ele começa a arrumar desculpa para tudo. Quem tem dificuldade com dízimos, começa a arrumar doutrina e teologia para não dar dízimo. Quem tem dificuldade com santidade, com fidelidade no casamento, o camarada começa a arrumar uma doutrina, e aí ele divorcia, e ele vai arrumando base bíblica para tudo. O camarada quer separar, aí ele arruma uma doutrina. Deus não quer que eu sofra, Deus não quer que eu fique infeliz, e a Bíblia diz aqui, na curva do versículo tal, então é isso aí, então eu vou separar. E aí, nós estamos vivendo um circo dos horrores. A ceia do Senhor virou qualquer coisa, porque as pessoas acham que a ceia é simplesmente um pão e um copinho de suco. Então o que é isso? É uma homilia, é uma liturgia da igreja. É necessário que você entenda o que a ceia é. Quando você estuda a ceia, você tem três teorias ou três doutrinas sobre a ceia. Aqueles que defendem a transubstanciação, dentre os quais a Igreja Católica é a mais forte, mais conhecida, eles dizem que quando você consagra a hóstia e o suco, o vinho, a Deus, o pão e o suco é literalmente transformado em sangue e corpo. Inclusive, quem é católico, quem foi católico, sabe que não pode morder a hóstia. Quando eu era menino, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, e a gente ia lá tomar comunhão, e o padre colocava a hóstia na nossa boca, e a gente pregava a hóstia no céu da boca e ficava lambendo lá. Por quê? Porque você aprende lá que a hóstia é literalmente o corpo de Cristo. Então você não pode morder o corpo de Cristo. É uma doutrina. Transubstanciação. O pão é literalmente transformado no corpo e no sangue de Cristo. Então é uma doutrina sobre a ceia. Segundo, consubstanciação. Os luteranos e várias igrejas evangélicas defendem essa teoria de que o pão, quando ele é consagrado a Deus, quando você ora e consagra o pão a Deus, o pão continua pão e o suco continua suco, mas que neste momento da oração, elementos espirituais se entrelaçam ali nas moléculas do pão e do suco, e então há no pão e no suco um elemento espiritual. Essa é a segunda doutrina sobre ceia. A primeira é transubstanciação,
a substância, o pão e o suco viram suco, essa substância se transforma literalmente no corpo e no sangue. Segundo, com substanciação, essa doutrina diz que os elementos permanecem iguais, entretanto, há elementos espirituais que se entrelaçam no pão. Então, quando você come o pão e o suco, toma o suco, então você está em contato com Deus através do pão. E a terceira teoria é a simbologia. E é esta a nossa doutrina. Eu tenho uma aliança. Já se vão 24 anos que eu estou com ela no dedo. E essa aliança é o quê? Um símbolo. Ela estava na minha mão direita quando eu era noivo. Quando eu casei, passei para a mão esquerda. A minha aliança com a minha mulher não está respaldada por esta joia. A aliança que eu tenho com ela está dentro de mim. No dia 6 de setembro de 1994, eu fui ao altar do Senhor e eu fiz uma aliança com Deus e com ela, dizendo que nem a morte, nada me separaria dela, a não ser a morte, né? Aquele voto clássico, né? Que a gente fala assim: eu me comprometo diante de Deus, dessas testemunhas, a ser esposo fiel, dedicado, amar, respeitar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos... E aí depois disso o pastor te dá uma aliança e fala: dou-te esta aliança como prova. Só que preste atenção, a aliança é um símbolo. Inclusive há casais que nem usam. Eu conheço casais que não usam aliança por questões de trabalho, não pode entrar com um anel. Então tem casal que nem usa aliança. Mas eu te faço uma pergunta: a aliança está na joia ou está dentro de você? Dentro de você. Então o que acontece com essa joia? Ela serve para te lembrar que você tem uma aliança. Segunda função: essa joia serve para avisar as piriguetes que você é comprometido, irmão. E serve para avisar os urubu que você é comprometido, irmão. Então, quando a pessoa vai olhar para você, você faz assim. Você já avisa ao ser humaninho que você é comprometido. Amém, irmãos? Amém. Simbologia. Então presta atenção. O que o pão é, pastor? E o que o suco é? Meu filho, o pão é pão e suco é suco. Não muda, não, eu continuo no pão comprado na padaria de Três Lagoas, ali na Santo Pão. Não? Qual que é a padaria? Que pão? Podia ser na Santo Pão, não. O pão é santo, aqui consagrado. Pastor, mas não, é pão. Agora presta atenção. Quando você entende o que esta mesa simboliza, aí que muda tudo. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. A Bíblia diz assim, que quem toma da mesa do Senhor sem discernir a mesa, toma condenação. Quem toma da mesa do Senhor sem entender o que esta mesa está falando, do que ela trata. A Bíblia diz: muitos estão fracos, muitos estão doentes, e não são poucos os que morrem porque tomam da mesa do Senhor sem discernir a mesa. Então o que? Então que você precisa entender qual é o poder que esta mesa tem. Quando eu pego o pão e quando eu pego o cálice, do que a Bíblia está tratando? O que o Senhor quer? Deus, o nosso Senhor Jesus, só deixou duas ordenanças para a igreja. Só duas. Ele disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, e quem for salvo tem que se batizar. Então a primeira ordenança é: quem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador deve se batizar, declarar publicamente. Simbologia, porque quando você é mergulhado na água, ou quando a água é aspergida, ou quando, porque nós cremos nas três formas. A Igreja Nazarena usa imersão, aspersão e efusão, qualquer uma das três. Por exemplo, se eu estou no hospital
Eu vou mergulhar lá o doente dentro da água, não tem jeito. Então vai por aspersão ou por efusão. Efusão é quando você pega uma jarra de água, fala em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E aspersão, o nome diz, você pega lá uma vasilha, pega uma planta, um galho de alguma planta e asperge. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aí vem um monte de teoria, tem que mergulhar em água corrente, não pode batizar na piscina, não pode batizar. Meu filho, é simbologia. O que simboliza o batismo? Que você morreu para o mundo e que você está nascendo para Deus. Pastor, e se eu não me converti? Toma banho, só banho. É um banhozinho no rio, gelado de preferência. Agora, se você se converteu genuinamente, o batismo é um sepultamento. O velho homem morre e o novo homem nasce. Mas é lá na água? Não, já aconteceu. Você vai declarar isso publicamente a Deus, ao inferno e aos homens, de que você está morrendo para o mundo e nascendo para o Senhor. Da mesma forma é a ceia. A ceia, ela tem o poder de trazer à sua memória a obra do nosso Senhor e Salvador. Jesus, ele usou a simbologia do pão, porque ninguém é tão rico que não coma pão, e ninguém é tão pobre que não coma pão. O pão é do rico, o pão é do pobre, o pão é da criança, o pão é do velho, o pão é do adulto. Pode ser quem for, filho, come pão. Por isso Deus usou um elemento, e dentro desses elementos, o pão, o processo de fazer o pão, tudo isso fala da obra de Cristo. Por isso Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim, terá vida. Por isso é necessário a gente entender, compreender, para que você tome da mesa do Senhor, e que a mesa do Senhor seja vida e poder, que a mesa do Senhor seja saúde e cura, que a mesa do Senhor seja libertação, transformação, que a mesa do Senhor seja esperança e não condenação. Então abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 11, é o texto conhecidíssimo daqueles que já são crentes. No versículo 23 nós vamos ler assentados, mas com muita reverência. Olha o que está escrito aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a gente vai lendo a palavra, vai entendendo o propósito da ceia. Nós tomamos a ceia para trazer à memória o que o Senhor fez, e todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor fale poderosamente conosco. A tua palavra é a verdade, e a tua verdade liberta. João diz, inspirado pelo teu Espírito, que quando nós conhecemos a verdade nos liberta, e quando a verdade nos liberta, nós somos verdadeiramente livres.
Por isso, fala conosco no nome de Jesus. Preste atenção, a ceia é a principal ordenança ensinada por Jesus à sua igreja. É necessário que a gente entenda, compreenda, e nessa noite eu quero ensinar para vocês 6 verdades acerca da ceia. Primeira verdade, versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Então a primeira verdade que nós temos que aprender é a finalidade de manter viva no meio da igreja a recordação da obra de Deus. Vida, morte, vida e morte por nós. Por que Cristo morreu? É necessário que você, ao tomar a ceia, você se lembre que Jesus não morreu pelos seus pecados, o pecado dele. Jesus morreu pelo nosso pecado. A primeira verdade que você nunca pode esquecer é que a morte de Jesus não era dele, porque Jesus não pecou, e a morte é consequência do pecado. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. Ezequiel 18:20, a alma que pecar, esta morrerá. E Jesus não pecou. Se Jesus não pecou, então por que ele morreu, pastor? Porque nós pecamos. E a justiça de Deus pedia a nossa morte. A lei pedia a nossa morte. O inferno pedia a nossa morte. Mas o amor de Deus queria a nossa salvação. É uma doutrina tão simples, mas infelizmente nem todos dominam. A justiça de Deus quer a nossa morte. Por quê? Porque Deus disse lá para Adão: não coma, porque se comer certamente... E a justiça de Deus, o que é justiça, pastor? É dar a alguém aquilo que ele merece. É justo que a gente morra, porque Deus nos avisou. Deus falou: não coma, porque se comer certamente morrerás. E outra lição importante: morte não é fim, não acaba. Muitos se suicidam, dão um tiro na cabeça, porque pensam: eu vou acabar com o meu sofrimento. Filho, você não acaba. A morte não é fim, a morte não põe fim à sua existência. Quando você morre, o pó volta ao pó, mas o teu espírito ninguém mata, a tua alma ninguém mata. E aqui precisa ser um entendimento. O que é morte então? Separação. E a Bíblia fala de 3 mortes: morte física, o teu espírito se separa do teu corpo. Morte espiritual, o teu espírito se separa do Espírito de Deus. Você não tem comunhão com o Espírito de Deus. E o que é morte eterna? Se você morrer fisicamente, estando separado de Deus, você vai ficar eternamente morto. Por isso que chama morte eterna, ou separação eterna. Uma verdade que você precisa entender: a morte, quando nós tomamos a ceia, nós estamos falando da morte de Cristo, da vida de Cristo, da ressurreição de Cristo. E essa é a finalidade da mesa: lembrar a igreja que a nossa salvação teve um preço. Tem muita gente que esquece disso, que nós só estamos livres do pecado por causa da morte do nosso Senhor. Foi o sangue derramado, a morte dele, que nos libertou. Aí você fala assim: então todos estão livres. Não, presta atenção. A morte de Cristo é a propiciação. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelo sangue, nós não somos salvos pela cruz, nós não somos salvos pela morte, nós somos salvos pela fé. Agora, quando você olha para a cruz, e quando você olha para a morte de Jesus, e quando você entende que Jesus morreu por você, e é isso que a ceia está dizendo: lembre-se de que eu morri por você, eu dei a minha vida por você, eu derramei a minha vida por você. E quando você olha para a cruz e reconhece que o pecado mata, e que o pecado separa você de Deus, e quando você fala: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e eu me arrependo da minha vida de incredulidade, e eu me arrependo de ter vivido longe do Senhor, aí a justiça de Deus vem sobre
Você é salvo pela fé. E quando que você é salvo? Quando você crê. Sabe por quê? Porque João, capítulo 16, verso 8, diz que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. O pecado não é matar, roubar, adulterar, prostituir, mentir, enganar. Isso é consequência. O pecado do homem é não crer em Deus. Quando o homem não crê em Deus, ele faz tudo de errado. Mas quando ele crê em Deus, a vida dele é pautada por Deus. E ele tem temor de Deus. Essa é uma verdade que você não pode esquecer. Jesus morreu por mim, isso. É por isso que você não pode ser escravo do pecado. A graça está sendo mal interpretada. É justamente porque Jesus morreu que nós podemos estar aqui hoje e a gente pode dizer: muito obrigado, Deus, porque a tua morte e a tua ressurreição me deram vida e paz com Deus, e justiça e alegria no Espírito. É disso que a mesa trata. Quando eu pego o pão e o cálice, eu tenho que falar: Senhor, que não tenho palavras para te agradecer. Não há palavras que eu possa falar. O que eu vou falar para o Senhor? O Senhor me pegou sujo, podre, escravo de Satanás. E por alguma coisa que a gente nunca vai entender, Ele nos amou a si mesmo. E Ele deu a própria vida dele por nós, para que nós fôssemos salvos. Só que você precisa: pastor, então nós temos parte na salvação? Não, você não tem parte nenhuma. A única coisa que você precisa é aceitar. É só isso, pastor, só isso que você precisa fazer. Olhar para a cruz, saber que a morte dele foi por você, pelos seus pecados, pela sua incredulidade, por você não dar crédito à palavra de Deus. E agora você, escravo de Satanás, pode ser livre. E a única coisa que Deus pede de você: creia em mim, creia na minha palavra, creia que eu morri por você, aceite, se arrependa. Por isso que quando João Batista começou a anunciar o reino, e Jesus, e Pedro, Tiago, João, os apóstolos, depois Paulo, todos eles começaram com a mesma mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vós o reino de Deus. A mensagem é: você que era escravo, agora há uma boa notícia para você. Você pode ser livre. É disso que a mesa está falando. Escravos não tomam ceia, porque a mesa não é para os escravos. A mesa são para os libertos. A mesa é você chegar e falar: Senhor, muito obrigado. É disso que a mesa está tratando. Então vamos tomar a ceia de qualquer jeito? Aí a gente pega a graça e vamos generalizar a graça. Jesus morreu pelos nossos pecados, logo todos estão libertos. Olha que doutrina maravilhosa. É isso que está acontecendo. Olha só, existe uma palavra que chama sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira que parece verdade. Por exemplo, Maria é a mãe de Jesus. Jesus é Deus, logo Maria é a mãe de Deus. E as pessoas: Jesus não é Deus? É. Então Maria não é mãe de Jesus? É. Então Maria é mãe de Deus. Como é que pode a criatura ser mãe do Criador? Maria não é a mãe de Deus. Maria é a mãe de Jesus, homem, que nasceu como homem, viveu como homem, morreu na cruz como homem para nos salvar. Então vamos estabelecer a verdade: Maria é mãe de Jesus, homem, não a mãe de Jesus, Deus. Então vamos para um outro sofisma. Jesus morreu pelos nossos pecados, logo nós estamos então livres. Se Jesus morreu pelos meus pecados, então todos
você está livre, você não é mais escravo do pecado. Essa é a verdade. Mas as pessoas, elas querem receber a salvação, mas desde que eu não tenha que renunciar aos meus prazeres. Então eu posso tomar da ceia em adultério, eu posso tomar da ceia prostituindo, eu posso tomar da ceia viciado em pornografia, eu posso tomar da ceia me masturbando, eu posso tomar da ceia em fornicação, transo com a minha namorada, porque qual que é o problema? O problema é a palavra. Sexo é para casados debaixo de aliança. E as pessoas estão confundindo graça. A graça é que Jesus morreu por nós sem nós merecermos. Isso é graça. A graça é favor não merecido. E aí que está a graça de Deus. Quando Deus nos salva, então a primeira verdade é que quando você toma aqui no versículo 24, e tendo dado graças, o partir disso, este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Tragamos a memória que Jesus não morreu em vão. Jesus não morreu em vão. Tome a ceia e fala: Senhor, tu não morreu em vão, eu sou salvo. O teu sacrifício não foi em vão. Eu recebi, eu aceitei o Senhor, eu busquei o arrependimento, eu recebi a tua graça e eu estou livre. Eu sou livre. Eu fumava, eu bebia, fazia um monte de coisa errada. Aí as pessoas, quando eu converti, me falavam assim: você não bebe porque você é crente? E não fuma porque você é crente? Eu falei: não, porque eu sou livre, porque eu não bebo nem fumo. Porque antes eu era escravo. Eu acordava de manhã e a primeira coisa que eu fazia era acender um cigarro. E antes de eu colocar o pé no chão, eu tinha que fumar. E isso era escravidão. E todo dia para dormir eu bebi uma garrafa de pinga, ou de conhaque, ou de vodka, qualquer coisa que tivesse. E isso era escravidão. Entende? Não, eu bebo quando eu quero e fumo quando eu quero, para a hora que eu quero. Oh, engano. Todo cachaceiro fala isso: para a hora que eu quero. Para nada. Você é alcoólatra. Não, para de fumar a hora que eu quero. Para nada. Você é viciado. O fumante de crack, de droga, maconha. Não, para a hora que eu quero. Para nada. Nós éramos escravos. O adulto, a prostituta e tantos pecados que nós temos. Não, olha, para a hora que eu quero. Você não para. E Deus sabe disso. Por isso Ele nos salvou, morrendo na cruz e pagando o preço da nossa libertação. E agora, quando eu olho para a cruz e eu olho para Jesus, os meus pecados vão sobre Ele e a justiça dele vem sobre mim. As coisas velhas se passaram, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que bebia não beba mais, quem fumava não fume mais, quem usava droga não use mais, quem adulterava não adultere mais, quem prostituía não prostitua mais, porque ninguém encontra com Jesus e permanece igual. Todo mundo que encontrou com Jesus mudou de vida. Eu leio a Bíblia há 20 e poucos anos e nunca encontrei um homem que bateu de frente com Jesus e ficou igual. Porque ninguém encontra com Jesus e permanece mesmo. A primeira verdade é essa. Peguei o pão, peguei o cálice, Senhor, Tu és verdadeira comida e verdadeira bebida. O Senhor em mim alimenta a minha alma. A nova aliança que eu tenho no Teu sangue, olha eu, pecador desgraçado, mas agora sou filho. Olha que coisa maravilhosa. Somos filhos. Nós que éramos jambuzeiro bravo, fomos enxertados na oliveira, e agora nós somos filhos. Segunda verdade, verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso
todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Por que no Velho Testamento Deus não permitia você comer nada com sangue? Porque o sangue simboliza a vida. A primeira aliança que Deus fez com o homem foi quebrada pelo homem. O primeiro Adão quebrou a aliança. O segundo Adão, que é Cristo, veio e estabeleceu uma nova aliança. E a nova aliança está fundamentada na vida de Jesus. Então, quando nós tomamos o cálice, nós estamos tomando a vida de Cristo para nós. Por isso, a palavra de Deus diz que a vida que nós temos agora, nós vivemos ela no nome do Filho de Deus, na vida de Deus. Essa vida que eu tenho não é minha, ela é de Jesus. A minha vida, eu estraguei ela. E agora que eu morri para o mundo e nasci para Deus, a vida que eu vivo agora não é minha, é de Cristo. E isso está na nova aliança. Uma nova aliança, um novo pacto, um novo acordo. Deus falou para Adão, para Abraão, para Moisés, para Davi, para todos os grandes homens: eu quero estabelecer uma aliança com você. Se você fazer isso, eu serei o teu Deus. Se você me amar, eu serei o teu Deus, você será o meu povo. Uma aliança, um pacto, um acordo. E agora, em Cristo, no seu sangue, há uma nova aliança. E não é uma aliança feita por sangue de animais. É uma aliança feita pelo sangue de Jesus. Eu fui expulsar, isso já aconteceu 2 vezes. Fui expulsar demônio lá em Minas. E aí eu falei para o demônio falou para mim: qual é a garantia que você me dá que você pode me tirar daqui? E eu disse: o sangue. E o demônio caiu no chão. Eu falei: você lembra, demônio? Ele falou: lembro, eu estava lá. Ah, que declaração poderosa. Eu falei: então se você estava lá, fica mais fácil. Em nome de Jesus, sai dele. E o demônio vazou. Os demônios estavam lá no dia que Jesus derramou o sangue dele por nós. Agora, uma aliança tem 2 partes: a parte do noivo e a parte da noiva. Então, há uma nova aliança. Então, o Senhor propôs à sua igreja uma nova aliança, um acordo, fidelidade, amor, caminhar junto, intimidade. É uma nova aliança. Porque a velha aliança nós quebramos, o homem quebrou. Agora é uma nova aliança proposta em Cristo Jesus, um novo concerto. Foi quebrado, a aliança foi quebrada, Deus estabeleceu um novo concerto e deu agora ao homem uma nova chance, uma nova oportunidade de ser salvo, de ter uma aliança, de pertencer ao Senhor, de fazer parte da natureza de Deus. Terceira verdade, no verso 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele... Celebração desta ordenança é um grande anúncio ao mundo da morte e da ressurreição de Cristo e o testemunho do servo de Jesus, que Ele vive e que Ele reina, demonstrando devoção e respeito. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19, 9. E então me falou o anjo: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Agora abra a sua Bíblia em 19, 17. E então vi um anjo posto em pé no sol, clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia
de Deus. Agora Apocalipse. Tem um outro versículo aqui que eu queria ler com vocês, que eu lembrei agora. E fala assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então preste atenção. Quando eu estou celebrando a ceia do Senhor, eu estou anunciando ao mundo boas novas. Você precisa entender que o mundo não é salvo por obras, o mundo não é salvo por reencarnação, que o mundo não é salvo por bondade, o mundo não é salvo se você for bonzinho, o mundo não é salvo por missas, o mundo não é salvo por nada disso. O mundo é salvo pela morte e pela ressurreição de Cristo. Então, quando nós comemos e bebemos, e quando nós estamos anunciando, nós estamos anunciando ao mundo. Nós estamos anunciando ao mundo. Cristo morreu por todos, para que todos se salvem. A única coisa que o mundo precisa fazer é receber isso. A única coisa que o ser humano precisa fazer é aceitar o sacrifício, é crer nesse grande amor de Deus. Quarta verdade, verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mais claro que isso não existe. Há uma placa de cuidado na mesa. Cuidado. Cuidado. Lembra quando Davi foi buscar a arca do Senhor na casa de Abinadab? Uzá colocou a mão e morreu. Obed-edom falou: Senhor, deixa eu levar para minha casa. E tudo de Obed-edom prosperou. Então presta atenção. A mesa do Senhor é mais ou menos assim. Tem uma placa aqui, ó, cuidado. Esta mesa te dá poder, vida, autoridade, liberdade, salvação, libertação. E olha, tudo de bom. Mas cuidado. Porque se você comer dessa mesa, indignamente você morre. Aí você fala: o que é indignamente? Indignamente é o seguinte: tomar a mesa comer da mesa em pecado. Aí você vai falar assim: pastor, o que é tomar a mesa em pecado? Tem pessoas que estão em pecado. Presta atenção. Pastor, eu errei, eu falhei, tropecei, caí, pequei. Tá bom, se arrependa. Arrependa-te agora, nesse culto. Feche os seus olhos e fala: Senhor, me perdoa dos meus erros, das minhas falhas, da minha incredulidade, porque a mesa é para isso, é para que você se arrependa dos seus pecados e que você abandone os seus pecados, porque você chegou aqui e a mesa vai falar para você: eu morri por você para te libertar, eu não quero que você continue escravo, arrependa-te. É para isso que serve a mesa, para lembrar para você que você não é escravo, que você é filho, que você é livre. Então, se você está escravo, arrependa-te. Agora, o que é tomar da mesa indignamente? Estou em pecado estou. Vou comer, vou beber, e não quero nem saber. E vou continuar em pecado. Ah, meu irmão, não faz isso não. Você vai arrumar morte e condenação. Aí você vai falar: pastor, por quê? Presta atenção. Um dia Deus chegou em Caim, Gênesis capítulo 4. Cadê seu irmão? Por um acaso sou eu que todo meu irmão? Olha o que Deus disse para Caim: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E o sangue do teu irmão está clamando justiça. Se o sangue de Abel clama por justiça, o que o sangue de Cristo clama? Tem gente brincando com essas coisas, irmãos. A mesa não é para pecador, a mesa é para filhos lavados e remidos no sangue.
E eu vou explicar pela milionésima vez aqui. Um homem que aceitou a Jesus não é mais pecador. Pecador é quem vive na prática do pecado. Você vive na prática do pecado? O que nós somos então? Pecadeiros. Estamos sujeitos ao pecado. Se 1 João diz, se por um acaso, por algum motivo você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo. Arrependa-te, peça perdão e continua. Tropeçou? Meu Senhor, perdoe-me, errei, vacilei, não vigiei. Arrependa-te. Pecadeiros são pessoas que podem pecar, mas não devem pecar. E se pecar, você tem um advogado. Quando você bate um carro, você para de dirigir? Não. O que você faz? Arruma um carro, continua dirigindo. Quando você cai de bicicleta, você deixa de andar de bicicleta? Não, você arruma a bicicleta e continua. Pecado é a mesma coisa. Você errou? Vigiar e orar é para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Errei, pastor. Amém. Arrependa-te. Arrependa-te. Quebranta-te. Por que Davi encontrou misericórdia? Porque o dia que o profeta chegou lá, o profeta Natan falou assim: tu és este homem. Ele falou: tu és justo no teu julgar, justo no teu falar, em pecado me concebeu minha mãe, me tem misericórdia de mim. E Davi se arrepende e encontra misericórdia. E você acha que mudou? Não mudou nada. Se você pecar e se arrepender e confessar e abandonar, você vai encontrar misericórdia. É disso que a mesa está falando. Se você chegou aqui, pastor, eu errei, eu pequei, arrependa-te. A esperança para você, arrependa-te e muda de vida. Arrependa-te. Essa é a mensagem do Evangelho. O homem pecador agora encontrou misericórdia em Deus, desde que você se arrependa. Porque o perdão pede 3 coisas: arrependimento, confissão e abandono. Arrependa-te e tome na mesa. Mas se você não quer abandonar o seu pecado de estimação, não beba da mesa, porque você vai arrumar condenação para você. O sangue de Abel clama a mim por justiça. Então preste atenção, o sangue de Jesus também clama. E o sangue de Jesus está clamando por justiça. Sabe por quê? Porque Jesus derramou o sangue dele até a última gota por nós, pelos nossos pecados. E se você não se arrepender dos seus pecados, você será réu do sangue de Jesus. Em outras palavras, você vai ser considerado culpado de novo pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Quinta verdade, verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Tomar a ceia sem entender o que está fazendo traz consequências sérias. Fraqueza espiritual. Pastor, por que tem crente bambo, frouxo, que toma ceia indignamente, sem entender? Por que muitas pessoas ficam doentes? Porque tomam da mesa sem entender. E não são poucos que morrem, porque tomam da mesa sem entender. Tomam da mesa sem discernir. Você precisa discernir a mesa, entender a mesa. Para que eu estou fazendo? Para que é essa mesa? Do que essa mesa está tratando? Essa mesa está tratando da minha salvação. Essa mesa está tratando da minha libertação. Essa mesa está tratando de vida eterna. Essa mesa está tratando de alimento, porque o pão alimenta. Essa mesa está tratando de quê? De aliança, de pacto. Então, quem é que pode tomar da mesa? Qualquer pessoa que se arrepender. Não precisa
precisa ter estrela na testa, não precisa ser rico, branco, preto, amarelo, você não precisa ser bonito ou feio. A única coisa que a mesa pede é que você creia em Deus e que você se arrependa dos seus pecados, que você seja lavado e remido no sangue e que você seja justificado dos seus pecados, regenerado pelo Espírito Santo, que você seja adotado como filho e que você seja santificado pelo Espírito Santo. É isso que você precisa para tomar da mesa. E até que você entenda isso, é melhor você ficar longe dela. Agora, o dia que você entender, quando eu estava em Belo Horizonte, uma menina de 7 anos queria se batizar, queria porque queria. E nós esperamos uma criança chegar aí por volta de 10, 12 anos para discernir o que é realmente o batismo. Tinha 7 anos. E ela falou para a pastora falou: eu vou te fazer uma pergunta, menina. Tinha nem tamanho, menina. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você me responder certo, eu te batizo. E a pastora falou assim: por que você quer se batizar? Ela olhou para a pastora, não tinha nem tamanho de gente, falou: eu quero morrer para o mundo antes de conhecê-lo. Uma criança de 7 anos sabe que a mesa está tratando de vida nova, de pessoas que morreram para o mundo e que nasceram para Cristo. É disso que a mesa está tratando. De quem é a mesa? Do velho homem ou do novo homem? Da velha mulher ou da nova mulher? Como é que eu posso tomar da mesa, irmão, se eu não sou liberto? A mesa está falando disso. Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, para que nós, pecadores, encontrássemos misericórdia e encontrássemos salvação. Você não vai ser salvo por ser membro da Rocha Eterna. Você não vai ser salvo porque você diz que você é crente. Você não vai ser salvo porque você tem carteirinha de crente ou carteirinha de pastor. Você não vai ser salvo porque você acha, pensa ou imagina. Você vai ser salvo o dia que você aceitar o sacrifício de Jesus por você. O dia que o sangue de Jesus se derramar sobre a tua cabeça e lavar você e perdoar você dos seus pecados. E o dia que você olhar para o Senhor e falar: eu não mereço isso que o Senhor está fazendo, mas eu recebo, e eu quero dizer para o Senhor que a vida que eu vou viver agora, eu vou viver para o Senhor e para a tua glória. É disso que a mesa está tratando. O resto é engodo e sofisma. Foi pago um alto preço. E o preço que foi pago é para que nós fôssemos libertos. Eu aceitei Jesus no dia 15 de junho de 1993. Nunca mais bebi, nunca mais fumei, nunca mais me deitei com uma mulher que não fosse a minha. Nunca mais. E a lista é grande, viu? O que aconteceu? Eu entendi que Jesus morreu por mim. E Ele morreu para que eu fosse salvo. E essa é a verdade do Evangelho. E qualquer coisa abaixo disso é mentira. E não adianta alguém dizer para você: tome ceia porque você vai ficar bem. Não, você vai ficar bem se você for lavado no sangue. E aí você toma ceia, e aí você celebra, e aí você agradece, e aí você fala: Deus, muito obrigado. E é disso que nós estamos falando. Tomar ceia, tomar a ceia. Ah, eu não perco ceia por nada. Só se eu estiver morto. E se eu não puder ir na igreja, eu ligo para o pastor e falo: eu quero tomar ceia. Mas hoje não vai no culto? Não. O de cima. O que eu quero? Bolsão. É? Nós precisamos discernir a mesa. Por isso que tem gente fraca.
que tem gente doente. E por isso que tem gente morrendo. Aí você fala assim, pastor, mas essa morte é física? Não, filho, aqui que está o problema. A morte é espiritual. Primeiro você morre espiritualmente, depois morre fisicamente. É por isso que tem gente que não tem mais alegria. Não tem mais alegria na palavra, não tem mais alegria na oração, não tem mais alegria no culto, não tem mais alegria no louvor, não tem mais alegria, não tem mais alegria, não tem mais alegria do Senhor, porque morreu. Estão mortos. Não sente mais o Espírito Santo. Tem gente achando que quando a Bíblia fala, olha aqui que Adão, por que Adão morreu? Porque Deus disse, não coma porque certamente morrerás. Aí o diabo veio e diz, pode comer que não morre não, Deus está enganando vocês. Aí Eva pegou e comeu, Adão comeu. E aí quando eles terminaram de comer, o que eles falaram? Não morremos. Você está pelada, você também. Correram, costuraram roupas, aventais com folhas de figueira e se esconderam por detrás das árvores. Quando Deus chegou lá no lugar de sempre, o Senhor clamou, Adão, aonde você está? Ele estava escondido atrás de uma árvore e falou, estou aqui, Senhor, porque estou nu, tive medo e me escondi. Aí o Senhor disse, por um acaso você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Comi. A pessoa não entende o que é morte e separação, filho. Quando que você morre? Quando você se separa de Deus. E tem gente dentro da igreja morta. Tem gente dentro da igreja morta. Por que, pastor? Porque não sente mais nada, morreu. O Espírito Santo não toca mais, ele não sente mais nada. Tem muita gente, por isso que a Bíblia diz, muitos estão doentes, muitos estão fracos, e não são poucos os que morrem, porque tomam da mesa do Senhor indignamente, não dão devido valor ao sacrifício de Jesus. Vamos traduzir em um português bem simples. Por que morrem espiritualmente? Porque não dão valor ao sacrifício de Jesus. Não respeitam o sacrifício de Jesus. Tratam o sacrifício de Jesus como uma coisa qualquer e banal. Jesus morreu por mim na cruz. Tá bom. Milkshake, açaí, cupuaçu, é a mesma coisa? É. Não tem temor? A tua alma não estremece? Por isso são mortos. Morreu. Tomar ceia, não tomar ceia, comer pão, não comer pão, para mim é tudo a mesma coisa. Ler a Bíblia, não ler a Bíblia, orar, não orar, ir no culto, não dá, para mim é tudo igual. Eu me lembro, eu não era batizado, e eu queria tomar ceia. O diácono chegou em mim e puxou a bandeja. Eu falei, eu quero tomar ceia. Ele falou, você não é batizado ainda. Eu falei, eu quero ser batizado, então me batiza. Ele falou, não, tem que fazer um curso. E as pessoas não tomam ceia por nada. A minha alma não entende essas coisas. Como? Por quê, pastor? Porque não discerne. Rapaz, a pessoa não discerne. Você não entendeu a morte de Jesus, você não entendeu o sacrifício, você não entendeu que ele foi moído, que ele derramou todo o seu sangue, você não entendeu. É por isso que tem gente que toma a mesa sem discernir a mesa, e por isso morre. Isso é muito sério. E é por isso que existe uma igreja frouxa e bamba, porque os fundamentos elementares de uma fé não existem. Você tem que discernir a mesa. Sexta verdade, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lê comigo aí.
Examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão e bebe do. Pois quem come e bebe sem discernir, presta atenção. Eu tenho 25 anos que eu sirvo a Deus, eu sou pastor desde 2003. Nunca na minha vida eu proibi ninguém de tomar ceia. A decisão é sua, não é minha. Você quer tomar da mesa? Qual que é o meu dever? Te ensinar. E qual que é o seu dever? Aprender. Eu nunca proibi ninguém de tomar da mesa. Sabe por quê? Porque mesmo que você chegou em pecado aqui hoje, você pode se arrepender. E você pode falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Tome da mesa. A sexta verdade sobre a ceia é que é você que decide. É você. É uma decisão particular. Fecha os teus olhos, olha para o teu coração. Se o Espírito Santo não falar nada, se não houver acusação de nada, tome da mesa. Mas, se houver no teu coração algo, por exemplo, talvez você tenha que pedir perdão para alguém. Na hora que você fecha os olhos, examina-se, o Espírito Santo fala para você: você não vai pedir perdão, não? É perdão. Você não vai pedir perdão? Você não vai consertar? E esse pecado que você está... Você entende ou não? Se o Espírito Santo falar com você sobre alguma coisa, o que você faz? Se arrependa, confesse e abandone. Tome da mesa. Mas se você olhar para você e você falar assim: Senhor, sabe o que é? Não estou a fim de deixar o pecado. Você não quer deixar o pecado? Saiba você que se Jesus voltar hoje, você fica. Por isso que todo dia você deve orar e falar: Senhor, me perdoe se eu errei. Se você sabe que você errou, então você já confessa. Por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque não errava. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque quando ele errava, ele se arrependia e ele consertava. Você não é um homem de Deus quando você não erra. Você é um homem de Deus quando você se arrepende. Você é um homem de Deus quando você pede perdão. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando o sangue de Jesus tem poder e valor sobre a sua vida. Nós somos falhos, somos limitados, nós somos depravados pelo pecado, fomos corrompidos pelo pecado, a nossa natureza é inclinada para o mal, mas Jesus nos salvou. E se você for batizado com o Espírito Santo, e se você receber o dom e a virtude do Espírito Santo, você vai receber poder para vencer o pecado, para não ser escravo do pecado. E se você tropeçar, cai de pé, filho. Errou? Vixe, sangue de fogo, vapor de fumaça. Senhor, tem misericórdia de mim. É assim que funciona a vida cristã. Ah, pastor, o senhor já errou? Já. O senhor já pecou? Já. Então o que o senhor está falando? Que eu não sou escravo. Existe uma diferença entre ser escravo e não ser escravo. Eu, desde o dia que eu aceitei Jesus, nunca mais fui escravo do pecado. Ah, mas eu errei. Às vezes você tropeça por uma série de motivos. Mas se você errar, você tem um advogado chamado Jesus Cristo e você tem que se arrepender, confessar e abandonar. Amém, igreja? Amém. É disso que nós estamos tratando. Se nós errarmos, nós temos um sangue que nos lava, que nos limpa, que nos redime. Só que eu tenho que lembrar
que este sangue ele é derramado quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos e quando nós abandonamos o pecado. Agora abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7. Versículo 22. Olha que texto lindo. Vamos ler a partir do 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque que ele disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Amém? Hebreus capítulo 8, verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Verso 8. E de fato, repreendendo-os, disse: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 9. E não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Verso 15. Verso 10 ainda. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força da lei enquanto vive o testador. Porque, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que Jesus morreu, para remir os nossos pecados. E é necessário que você entenda o que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Vamos ler do capítulo 1, 2, do versículo 1 até o 5. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por isso fui designado pregador e apóstolo. Então presta atenção. Por isso a ceia, porque nós devemos dar testemunho da obra de Cristo. Sabe por que Jesus é o nosso Salvador? Não é porque Ele é o Filho de Deus. Foi Ele o único que pagou o preço do nosso resgate. Sabe qual era o preço do nosso resgate? A morte. A alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. E Jesus falou: eu pago. E Ele veio como homem, viveu como homem, morreu como homem. Ah, não foi Deus que morreu na cruz? Não. Foi Jesus homem. E é por isso que nós temos salvação. Só você olhar para Jesus e falar: Senhor, me perdoa, me ajuda, muda a minha história. É só isso que você precisa, reparar o agravo. Você e eu não críamos, mas quando nós cremos, nós somos salvos. O crer repara o agravo. Quando você olha para Jesus e fala: Senhor, certamente o pecado mata, e certamente eu estou afastado do Senhor. Presta atenção. Eu me converti com 22 anos. O senhor ia na igreja? Ia. Ia na missa, ia no centro, mesa branca, esquerda, ia na Sextilorê. Eu ia. Pastor, o senhor acreditava em Deus? Acreditava. Quando o bicho pegava, eu ia lá, fazia um monte de promessas, acendia um monte de vela, clamava a Deus, falava: Deus, tem misericórdia de mim. Mas continuava a viver a minha vida do mesmo jeito. Eu acreditava em Deus, eu só não cria em Deus. Mas um dia o Senhor se revelou para mim, e esta revelação mudou a minha vida. E isso tem que acontecer com você, com todos. Por isso que Jesus disse: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para mim, Cristo era só uma história. Eu sabia tudo, mas eu não tinha uma revelação de quem Ele era de verdade. A mesa do Senhor é para os filhos do Senhor. E se por um acaso você tropeçou, caiu, se arrepende, conserta a tua vida, clama com misericórdia, toma do pão e coma, e beba do cálice. Ah, pastor, eu não quero mudar de vida, então afasta-te da mesa. É um conselho, não é uma ordem. Pois cada um toma uma decisão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se não houver pecado, coma. Mas se houver pecado, conserta. Arrependa-te e tome. Senhor, eu não quero me arrepender. Então, infelizmente, a mesa não é para você. Não adianta você tomar o pão e... Eu já vi crente fazer isso. Eu vou tomar o pão e vou comer o carne. Olha o que é a maldade do ser humano. O cara está em pecado, em adultério, prostituição, mentindo, enganando, roubando, dando cheque sem fundo, não paga ninguém. Mas ele pensa assim: bom, se eu não tomar a ceia,
a minha mulher vai perguntar para mim: por que você não tomou da ceia, sujeito? Está em pecado? Aí olha o que eu já ouvi. O cara pega o pão e o seio e fala: Deus, eu vou comer o pão, mas não é o seu sacrifício aqui. Ele toma escondidinho só para ninguém perceber que o desgramado está em pecado, o altar rachado, tudo lascado. Eu já vi muito isso. Gente que toma do pão e toma do suco, mas está em pecado, não quer nada com nada, mas fala: eu vou tomar aqui, meu Deus, não é a ceia, é só o pão. É só para minha mulher não desconfiar que eu estou vivendo dela. Ou meu marido. Isso ainda é pior. E tem outros que tanto faz, né? É um pãozinho com suquinho, todo mês tem esse negocinho, eu vou comer esse negócio mesmo, e eu não quero nem saber. Deus conhece o meu coração, Jesus está no meu coração e eu vou comer. E quem é esse barbudo aí para falar alguma coisa? Como mesmo, bebo mesmo, porque ninguém tem nada a ver com isso. Não, filho, fica à vontade. Sobre mim repousa a responsabilidade de ensinar a igreja. Se você receber a palavra, glória. Se você não quiser, você se torna responsável pela sua própria vida e pelo seu sangue. E eu vou chegar lá em Cristo e falar: Senhor, tudo que o Senhor me pediu eu fiz, ensinei a tua palavra. Quem quis, recebeu. Quem não quis, amém. Agora, se eu não ensinar a palavra, eu vou chegar lá diante de Deus. E Deus vai falar para mim: você não ensinou o que eu mandei. Pode. Não entra no gozo do teu Senhor. E eu estou altamente comprometido com a minha salvação. E entre agradar a Deus e agradar a você, eu agrado a Deus. Se você gostar, amém. Se você não gostar, amém também. É uma questão de consciência. Eu quero que você tome a ceia, mas eu quero que você tome a ceia consciente. Eu quero que você tome da mesa, mas eu quero que você anuncie a volta de Jesus. Eu quero que você tome da mesa, mas que você saia daqui não como um escravo, mas como um filho. A mesa serve para tudo isso. Vamos colocar em pé.